O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira a assinatura de uma ordem executiva estabelecendo tarifas recíprocas generalizadas sobre importações de países que são parceiros comerciais dos americanos. Segundo o republicano, a data de ontem deve ser lembrada como o dia que a indústria americana renasceu. Durante seu discurso, Trump apresentou uma lista de países que, segundo ele, cobram dos Estados Unidos, detalhando os valores que serão cobrados pelos americanos. Em primeiro lugar, aparecia a China, com impostos de até 67% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. Agora, a Casa Branca imporá uma taxa de 34% aos chineses. O Brasil estava em 15º lugar na lista, cobrando 10% de imposto e, a partir de agora, os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos serão taxados em 10%. Este é o mínimo patamar aplicado pelos americanos. Rodolfo Borges, o tarifaço do Trump impacta como o Brasil e o mundo? Boa tarde a todos. Ninguém sabe ainda, Inácio, e está todo mundo tentando entender. A Confederação Nacional da Indústria divulgou uma nota ontem para reagir, dizendo que agora é tentar entender como é que isso vai acontecer e cobrando, pedindo diálogo. Vamos dialogar. E por que a Confederação Nacional da Indústria está pedindo diálogo? Porque aparentemente o que o Trump quer é, de fato, abrir um diálogo. E por isso a gente estava até agora dando uma olhada no dólar, que não está reagindo, não está subindo, né? Até caiu, né, isso, Nassi, em relação a ontem. Porque veio essa taxa de 10% para o Brasil e na perspectiva com os outros países é menor, então parece que o Brasil está numa situação melhor do que os outros países, mas tem uma confusão muito grande para entender, está todo mundo tentando entender ainda, porque determinado percentual foi ou vai ser imposto para cada país, porque começa a valer a partir de sábado esse tarifaço. Ele foi anunciado pelo Trump e aí ainda vai ter alguns dias para começar a valer. E está todo mundo tentando entender por que 10% para um, por que 67% ou 34%. E o fato de ninguém entender direito essas contas parece ser um indício, parece estar sendo interpretado também pelos agentes aí financeiros, de que a tarifa em si não é a razão da medida. Porque se fosse isso, aí não teria muito espaço para diálogo. Mas desde que o Trump veio com essa história de impor tarifas para o mundo inteiro, já era numa perspectiva, num contexto de abrir discussões, abrir debates sobre questões outras que não são econômicas, como aí tráfico de droga, até domínio territorial de determinado país por conta de zona de tráfego para embarcações. Então, assim, parece ser uma questão muito mais ampla, algo que vai além da economia direta, influenciada por essa imposição de taxas. E aí, se é isso e se for isso, então é possível, por meio do diálogo, derrubá-las. Essa é a perspectiva. E isso já aconteceu com outras taxas que o Trump impôs para metais e outras questões. Impôs no momento, depois tirou, negociou, falou com o presidente do México, falou com o presidente do Canadá, ou com o primeiro-ministro do Canadá, e aí vai se discutindo. Então, nesse momento, está todo mundo tentando entender como é que essas tarifas vão funcionar, como que elas foram calculadas até antes disso e também o que fazer para impedir que elas sejam impostas ou que elas sejam retiradas se a imposição de fato vier a ocorrer, como é que cada país vai fazer para se virar, para conversar com o Trump e ver se consegue retirar essa imposição que começa agora a partir do dia 5. E as subperguntas que vêm desse tarifaço são várias. É um tarifaço para o mundo inteiro. Tem até 2 ilhas da Antártica inabitadas, só tem pinguim, que também receberam a tarifa mínima de 10%. Só para você ter uma ideia da abrangência desse tarifaço do Trump. Agora, pensando, por exemplo, no Brasil, 10% no Brasil. Puxa, mas o Brasil, que ele sempre falava que era um dos piores, teve a mesma tarifa de 10% do grande aliado dele, Javier Milei. Então, a amizade do Milei com ele não rendeu frutos? Ou pode ser que venha a render ainda, porque é isso. Agora, a perspectiva aparentemente, quem conseguir se entender melhor com o Trump vai conseguir uma vantagem, ou pelo menos
retirar a desvantagem que será imposta a partir do dia 5. Então, agora é a hora de negociar. Primeiro, entender como é que como é que vai funcionar e entender também se é possível e como é possível diminuir a imposição dessas tarifas ou até anulá-las. Porque até agora a perspectiva é de que não é exatamente em nome da economia americana que isso está sendo feito e é uma necessidade dos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos precisa disso financeiramente. Obviamente ele vai ter alguma vantagem nessa questão. Agora, como a gente já falou aqui outras vezes, o impacto último desse tipo de política é o aumento da inflação, né? Então, assim, tem esse contexto aí geopolítico, externo. Agora, quando começar a bater no bolso do americano isso, se é que tudo isso de fato vai entrar em vigor a partir do dia 5, aí o Trump vai ter um outro problema com que se preocupar, que vai além do discurso que, obviamente, ele também está fazendo de defesa dos Estados Unidos em relação ao mundo inteiro. O limite disso é o bolso dos próprios americanos. E isso gera inflação, e a inflação vai tirar aquele corte de gasto, corte de juros que estavam já antevendo agora para junho. Tudo isso é bem inflacionário para o americano, que certamente vai resvalar na popularidade do Trump. Ainda sobre essas tarifas, se a gente for pensar, 10% no Brasil até que não é tanto, a gente saiu no lucro, nossa bolsa hoje está reagindo bem, o dólar caindo, antes de entrar no ar estava a 5,59 o dólar. Isso é tudo interessante e otimista, mas a falta de clareza dessas tarifas, talvez proposital, como a gente estava falando aqui nos bastidores antes, Rodolfo, também deixa todo mundo num terreno lamacento, movediço. Porque, por exemplo, 10% da tarifa de exportar massa de pão de queijo para os Estados Unidos é uma coisa. Agora, 10% no custo de um avião da Embraer para companhias aéreas americanas é outra. A Embraer ainda tem fábricas nos Estados Unidos, então tudo isso fica muito nebuloso. Tem-se uma ideia de quando e se haverá um esclarecimento de alíquotas setor por setor, produto por produto, ou é justamente o silêncio nisso que cria essa perspectiva de uma negociação? Tá todo mundo tentando entender. Os próprios americanos, né, economistas americanos, tentando refazer ali os cálculos que o governo teria feito. A gente está imaginando que eles fizeram algum cálculo para chegar a essas tarifas. Agora, é difícil até a reação. A gente estava até falando sobre isso nos últimos programas aqui, porque o Congresso começou, e a gente vai falar também no programa de hoje um pouquinho mais de detalhes sobre isso, sobre projeto de lei de reciprocidade, e destacando que o governo não tinha reagido ainda, mas reagir ao quê? Esse é que a dúvida é essa. Não se sabe exatamente ao quê. Como é que você vai reagir se você não sabe o que é? O que tem na mesa hoje é o número 10%. É isso que a gente sabe. Agora, como eu mencionei, a Confederação Nacional da Indústria disse que está tentando entender ainda como é que vai funcionar isso. Até apresentou uma lista dos produtos brasileiros mais exportados para lá, para tentar começar a deixar a coisa um pouco mais clara. Mas, no momento, esse é o momento assim, não dá nem para negociar. Você vai negociar o quê? Você precisa entender como é que a coisa vai funcionar. E outro fator interessante para a gente observar vai ser o comportamento da China. A China foi uma das mais afetadas, com 34%, em cima de uma tarifa que o Trump já tinha anunciado no começo do ano. E aí existe um temor de que justamente esses produtos que não teriam mais entrada nos Estados Unidos sejam desovados maciçamente em outros territórios, inclusive o Brasil. E o Brasil, como tem o maior parceiro comercial na China, também tem limitadas opções de levantar as tarifas para evitar essa inundação. Então, a relação China-Brasil também vai estar bem tensionada com isso, não? E tem gente até já falando ou tentando enxergar benefícios para o Brasil nessa política americana. Aí é a visão otimista. E, obviamente, sempre a posição vai ser tentar tirar alguma vantagem da situação que está sendo imposta. Agora, está muito difícil ainda de ver as perspectivas para isso, com o tempo mesmo, e tem uma questão anterior a tudo isso, que a gente já tinha falado. A questão principal é, qual é a razão dessas tarifas? Se a razão for pressão política e abertura de diálogo sobre outras questões, aí, assim, se preocupar com a tarifa em si não teria muita relevância. A tarifa seria o símbolo
seria a demonstração americana de força para tentar impor as suas vontades ou abrir negociações em outras questões. Enquanto isso não estiver claro, é muito difícil reagir. Já fazendo a transição para o próximo assunto que a gente vai falar, mas antes uma pergunta para você. O Brasil, nesse momento, a melhor coisa que faz é ficar quieto, né? Justamente para entender o que os outros países vão fazer, qual é o poder de negociação de cada um, porque não é porque todo mundo está com o mesmo patamar de negociação, o mesmo patamar de tarifa, que tem o mesmo poder de barganha. Então, às vezes, os Estados Unidos entram num acordo com a China, e aí a China passa a comprar produtos que hoje compra do Brasil, produtos agrícolas. Então, a melhor coisa que o Brasil faz hoje, na sua visão, realmente é esperar a ação dos outros para aí sim se pensar numa estratégia? Não é hora de demonstrar valentia, porque o Brasil não tem condição de demonstrar valentia em relação aos Estados Unidos. Aí é reconhecer a situação e tentar tratar da melhor forma possível. O governo brasileiro, especificamente, não tem penetração com o governo Trump. Já é difícil do ponto de partida nosso. Então, até o vice-presidente Geraldo Alckmin tem falado muito nesse nível, e é o estilo dele mesmo, e aí tem que ser muito mais Alckmin do que Lula. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia, porque o principal integrante dessa plateia é o presidente dos Estados Unidos, que é uma das pessoas mais poderosas do mundo. Então, tentar primeiro entender e depois se entender com ele. Uma das pessoas mais poderosas e voláteis do mundo, como está aí o Zelensky, que não deixa a gente mentir. Agora, continuando sobre esse assunto, o anúncio da imposição de tarifa de 10% para os produtos importados do Brasil teve repercussão no Congresso Nacional Brasileiro. Parlamentares falaram sobre o tema e a Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira, o projeto de lei que prevê medidas de resposta a barreiras comerciais impostas por outros países a produtos brasileiros. O chamado PL da reciprocidade indica medidas protecionistas que podem ocasionar contramedidas do governo do Brasil. O texto vem com uma resposta às taxas impostas pelo governo de Donald Trump a produtos importados. No último dia 12 de março, já havia entrado em vigor a imposição de tarifa de 25% às importações americanas do aço e alumínio brasileiros também. O PL da reciprocidade foi aprovado pelo Senado na terça-feira. Na Câmara, o relator foi o deputado Arnaldo Jardim, que manteve o conteúdo enviado pelos senadores. Vamos ouvir um trecho da fala de Arnaldo Jardim sobre a proposta no plenário da Câmara ontem. Que nós conseguimos ver o Senado ontem manifestar-se de forma unânime, repito, todos os partidos numa convergência para reconhecer a importância desse instrumento. Acho que isso deixa claro que essa matéria não tem sido tratada no âmbito de uma questão política, ideológica, mesmo partidária, mas é uma matéria de interesse nacional, que dota o Brasil de um instrumento importante nesse mundo em que a competição e o acirramento estão cada vez mais agudos. Com a aprovação na Câmara, o projeto de lei segue agora para a sanção do presidente Lula. Guilherme Resch, o que diz exatamente essa proposta que está na mesa do presidente? Boa tarde. Pois é, boa tarde, Inácio, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse projeto de lei, Inácio, ele dá instrumentos para o governo brasileiro reagir nos casos em que outros países dificultarem a venda de produtos brasileiros em seus territórios, como é o caso agora desse tarifaço anunciado pelo Trump, detalhado, né, pelo Donald Trump ontem, apesar ainda de faltarem algumas informações, como você comentou há pouco, né? Então, no caso da imposição de uma tarifa, né, de uma tarifa extra para produtos brasileiros importados por outros países, o Brasil poderá, então, agora, tem instrumentos previstos nessa lei, né, que ainda deverá ser sancionada pelo presidente Lula, para reagir, né, para se contrapor a essas medidas que dificultam a venda dos produtos brasileiros em outros países. Então, uma das medidas, inclusive previstas, elencadas nesse projeto de lei, é a própria imposição de tarifas também, né? Então, o Brasil, diante de um aumento por parte de outro país em relação a um produto seu, pode também, por essa lei, aprovar aqui, né, o governo brasileiro adotar a imposição de uma tarifa extra também em relação ao produto americano, por exemplo, ou ao produto de um outro país que estiver dificultando aí a venda, né, a entrada de produtos brasileiros.
Então, basicamente é isso. Não é uma resposta diretamente, né? Não é um projeto que vem para já responder, de fato, não responder, mas reagir, né, de fato, ao anúncio do Donald Trump, né, do tarifaço, mas ele dá instrumentos para que o governo brasileiro, se quiser, possa fazer isso, né? Possa, então, apresentar uma medida aí, uma taxa também, uma tarifa, para contrapor a essa que está sendo anunciada por Donald Trump ou qualquer outra que venha a ser anunciada futuramente por algum outro país. Em relação à votação, especificamente ontem, né, até a gente viu aí pelo discurso do Arnaldo Jardim, que no Senado já havia tido um apoio de todos os partidos, né, não houve, ainda mais diante desse cenário de que o Donald Trump iria anunciar, né, acabou ocorrendo ontem esse anúncio de novas tarifas em relação aos produtos brasileiros, então os partidos, no geral, se uniram para que se fizesse uma tramitação rápida, aprovassem rapidamente no Senado, e ontem na Câmara a gente viu a mesma coisa. Apesar que o PL, né, ele está como parte da oposição, né, toda a oposição na realidade, vem fazendo aquela obstrução para pressionar pela inclusão na pauta do projeto de lei da anistia, né, que concede anistia a condenados pelos atos do 8 de janeiro. Então, o PL estava em obstrução ali durante a votação, mas depois chegaram num acordo para que se encerrasse, né, que aquele item que estava sendo discutido ali, nesse projeto o PL da reciprocidade, fosse o único item da pauta e que, se fosse, então, o PL retirava a obstrução e fizesse uma votação simbólica, né, todos os partidos concordassem com a aprovação desse projeto. E foi o que aconteceu, né, os líderes entraram num acordo ali, o PL ficou decidido, então, que esse item seria o único item da pauta, né, encerrariam depois dele, né, a ordem do dia. Então, e aí o PL retirou a obstrução e foi aprovado em votação simbólica, portanto, né, quando não há o registro individual de votos dos deputados, o que significa que houve um apoio da ampla maioria dos partidos, da ampla maioria dos deputados, né, em relação ao projeto. E, além disso, né, além dessa própria aprovação, né, houve repercussão sobre o anúncio do Trump entre os senadores também. Né? A gente viu, por exemplo, ontem, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o Nelsinho Trade, também reagindo, né, dizendo que, que o Brasil precisa, se o Estados Unidos está reavaliando seus acordos comerciais, suas práticas comerciais, o Brasil também precisa fazer o mesmo. E que esse PL da reciprocidade não é a única medida, né? O Brasil precisa ir além disso. Já o líder do governo no Senado, né, o senador Jacques Wagner, disse que vê com preocupação o anúncio da imposição da tarifa de 10% sobre produtos importados do Brasil pelos Estados Unidos e que isso vai contra a lógica da globalização, né? Então, que o Brasil também precisa, aí ele destaca ali, né, na sua manifestação, no seu pronunciamento, que esse PL da reciprocidade, então, é muito importante, né? Vem num momento muito importante para dar, então, de fato, instrumentos para, se o Brasil quiser reagir a medida anunciada pelo Donald Trump. Muito obrigado, sua análise foi bastante interessante, bastante ampla, porque traz, inclusive, os riscos, né? Se o Brasil decidir que vai realmente reagir através desses instrumentos que agora foram aprovados e o Lula, vamos supor, sancionou, agora ele tem isso na gaveta. O problema é que se ele cria aí novas imposições tarifárias em resposta aos Estados Unidos, primeiro que vai gerar uma reação americana e segundo, vai gerar alta provavelmente dos preços dos produtos importados aqui no Brasil, o que significa mais inflação na veia, mais inflação, mais impopularidade para o presidente Lula, que já está numa fase cuja imagem está bastante abalada junto ao público. Então é uma matemática bastante desafiadora.